Muito boa noite, sejam bem-vindas a mais um encontro da comunidade Autoestima Elevada. Hoje a gente vai falar para um assunto bem legal, né? Principalmente para a gente abordar no início do ano, que são metas. Né? Acredito que todo mundo começa o ano, né? Esperando já um ano novo, pensando em coisas que quer para esse ano, né? Em sonhos, em transformações, em rompimentos de ciclos que às vezes não quer mais passar, né? E hoje eu quero falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, né? Que é bem legal ter metas importantes, mas a gente também tem que olhar quem que a gente está se tornando para conseguir botar em prática essas metas, conseguir realmente ter um ano transformador, né? Nada muda se a gente não mudar primeiro. Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso, eu vou falar sobre isso, espero contribuir, né? Que todo mundo possa estar aqui presente, atenta, né? Porque são nessas horas que a gente vai pegando um insight, outro, são nessas horas que vai dando aquela virada de chave para a gente já conseguir já ter alguma transformação, né, na nossa mente, na nossa mentalidade, na forma da gente pensar, para poder já sair daqui com, às vezes, até um plano, né, de ação e tudo mais. Então, quando a gente fala, né, em ter um ano incrível, muita gente pensa, às vezes, em meta, em planejamento, em hábitos, mas a maioria das pessoas já tentou isso, né, isso é bem comum, né, todo mundo pensa, faz planejamento, mudança de hábito e tal, só que acontece que muitas vezes vão passando os meses e a gente vai ficando cansada, ficando frustrada, com a sensação de que não vai conseguir sustentar essas metas, né, e hoje eu quero falar um pouquinho o que está por trás desse desafio e disso que a gente vai sentindo no decorrer dos dias. Então, aqui. Então, hoje eu quero ir além de metas, eu quero falar sobre a estrutura interna, porque sem estrutura interna, a gente não vai conseguir sustentar essas metas, porque se nada vai mudar se eu não mudar, né? Então, a gente precisa ter essa estrutura interna para conseguir sustentar essas metas que a gente quer, seja meta no relacionamento, seja uma meta financeira, seja uma meta física, a meta que for, né? Cada um tem as suas próprias metas, seus próprios sonhos para esse ano, mas a gente precisa sempre trabalhar junto disso, né? Dessa visualização da meta, desse plano, essa estrutura interna para sustentar essa meta. Deixa eu trocar aqui. Um erro bem comum também é querer abraçar tudo, né? Então, é muito comum quando a gente começa o ano querer resolver tudo ao mesmo tempo. É muito engraçado, dois comportamentos que a gente tem. A gente termina o ano querendo resolver tudo também, querendo resolver todas as pendências, aquela correria de final do ano. E às vezes também a gente começa o ano, daqui a pouco já está com a cabeça cheia também, porque a gente está com muita meta, quer resolver um monte de coisa, quer transformar o corpo em tantos dias, quer transformar o relacionamento, enfim, né? Essa pressão, essa coisa de querer fazer tudo, isso acaba paralisando, né? Eu quero cuidar do corpo, eu quero crescer no trabalho, eu quero melhorar meus relacionamentos, quero ter mais autoestima, quero dar conta de tudo. Só que isso parece motivação, mas aos poucos vai virando uma sobrecarga. Então tem que ter muito cuidado, né? Para não deixar, a gente está só no primeiro mês, nos primeiros dias, às vezes já vai virando uma sobrecarga, já vai dando aquele cansaço, né? E eu sempre falo, é igual pensar numa corrida, né? De 100 metros. Ou numa corrida, enfim, mais longa. Se tu dá todo o gás no começo, tu às vezes não vai conseguir chegar até o final, porque tu já deu todo aquele gás, né? Às vezes é importante a gente ser mais constante do que intenso, né? A constância, ela... Deixa eu só aceitar a pessoa aqui. A constância, ela vai nos ajudar a chegar até o final, né? Porque às vezes a gente dá aquele gás no começo, eu vou fazer academia, eu vou fazer dieta, eu vou fazer isso, eu vou ter essa rotina, mas daí tu quer fazer abraçar o mundo, né? Daí tu consegue sustentar isso por 1, 2 semanas, daqui a pouco já cai tudo de novo. Então, por isso que é bem importante a gente saber, né, que qualidade, né? A qualidade dos teus comportamentos é muito melhor do que querer abraçar o mundo, uma quantidade muito grande. Então, esse é um erro muito comum também que é cometido. Deixa eu só aceitar aqui também essa pessoa. Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. O cérebro, ele olha para tudo isso, né, para essa quantidade de metas e pensa, e ele acaba gerando um bloqueio. Quem está com o áudio ligado, só se puder desligar o áudio, por favor, para não ficar barulho, depois a gente, no final, vai abrir um espacinho para conversa, tá? Então, quando às vezes é muita coisa, fica pesado demais, vai ficando confuso demais, e a gente muitas vezes acaba se paralisando e não fazendo nada. Porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, eu também vou falar sobre isso, dar umas dicas para vocês, como que a gente pode, né, priorizar e botar energia, às vezes, em determinada coisa, para que a gente realmente consiga sustentar primeiro esse novo hábito, esse novo comportamento, e às vezes depois a gente vai levando isso para outras áreas também, né? Mas é importante ter esse foco, né? Porque uma pessoa sem foco, uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba muitas vezes não fazendo nada, né? Então, é bem legal a gente saber o que realmente é prioridade. Depois vai ter algumas perguntas aqui.
Então, sem base, a mente se perde. Com base, a energia flui. Então, é importante também a gente saber, né, para onde que a gente quer ir, dar um direcionamento, dar um comando, ter clareza, ter a prioridade, porque senão a gente acaba se perdendo com tanta distração, com tanta coisa, e acaba ficando paralisado. Então, clareza é o primeiro passo real. Antes de pensar em rotina, em hábito, em meta, o primeiro passo é clareza. E perguntas que você pode responder no papel ou mentalmente. O que eu realmente quero desenvolver esse ano? Né? Qual é a área da minha vida que mais está pedindo atenção? Né? Porque o foco e a prioridade, ela é bem importante também. Então, em vez de querer abraçar tudo, pense, né? O que eu mais quero? O que eu não quero terminar esse ano com essa sensação, com esse sentimento? É algo no relacionamento? É a minha autoestima? É a minha saúde? É a parte financeira? Né? É o meu autoconhecimento, que eu quero entender um pouco mais isso, o que eu quero, o que a minha vida está pedindo, o que eu estou precisando, assim, né? E qual padrão eu não quero mais repetir, né? Muitas vezes a gente fez nos encontros do ano passado, no final do ano, a gente olhou para o nosso 2025, né? Para fazer essa retrospectiva, para entender o que foi bom, o que não foi, né? Para entender quais foram as lições, o aprendizado, porque é importante também olhar para trás, não permanecer lá atrás, mas olhar para trás é importante, para que a gente carrega os aprendizados agora para 2026, né? Então, os padrões que a gente teve, né? Deixa eu só aceitar aqui, os padrões que a gente teve, os comportamentos que a gente teve, que a gente não quer mais ter, né? Os tipos de pensamento que a gente alimentou. Então, é bem importante a gente fazer, né? Quem não fez comigo ano passado, não participou do encontro, a gente fazer essa retrospectiva, né? Não com esse olhar de permanecer lá e de ficar ruminando tudo aquilo, mas com o intuito de colher os aprendizados que a gente teve, né, de coisas que aconteceram, de sensações que a gente teve, de términos que a gente teve, enfim, de coisas que foram acontecendo, e agora trazer para o 2026 os aprendizados e ter a clareza, né, o que eu quero, então, em 2026? Camila, eu me sentia muito carente, a minha autoestima estava muito ruim, eu só me envolvia com pessoas que não me valorizavam, então eu não quero mais isso, e quais foram os aprendizados que eu tirei, né? Não, eu aprendi, eu estou aprendendo, né, também te ouvindo e tudo mais, que eu preciso aprender a me amar, né? Eu quero desenvolver o amor próprio, eu quero aprender a me respeitar, porque o mundo nos trata como a gente se trata, né? Então, se eu não começar a desenvolver isso internamente, não começar a entrar nesse processo de autoconhecimento, de cura interna, de resgate do meu amor próprio, de resgate da minha autoestima, dificilmente 2026 vai mudar, né? Porque eu estou com o mesmo pensamento, mesmo comportamento, eu não estou mudando internamente, né? Então, é bem legal a gente fazer, entender, né? Olhar para trás e entender o que não gostou, o que quer de diferente, né? E o que é prioridade, o que está pedindo mais atenção, né? Qual que é o padrão que você não quer mais repetir, qual é a área da sua vida que está pedindo mais atenção, então, é bem legal fazer isso. Então, talvez seja autoestima, talvez seja prosperidade, talvez seja um relacionamento, mas escolha uma prioridade. Não quer dizer que você não vai olhar para as outras áreas da vida, né? A gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso emocional, do nosso corpo físico, da nossa energia, mas quando eu quero cuidar de tudo isso, mas essa área aqui da vida eu quero dar um pouco mais de foco. Então, põe um pouco de foco numa, né? E depois as outras você vai vendo o que em comum você pode fazer que já vai repercutir nas outras áreas. Porque eu sempre digo, às vezes a gente mexe numa coisa e isso já vai afetando todas as outras, né? Se eu mexo na minha autoestima, se eu cuido da minha autoestima, se eu resgato a minha autoestima, isso já vai afetar a minha prosperidade, meus relacionamentos, a minha energia, o meu poder pessoal. Então, olha só, né? Se eu melhoro, se eu cuido da minha prosperidade, eu com mais dinheiro eu vou me sentir cada vez mais segura, mais capaz, mais independente, não vou ficar em relacionamento por dependência emocional, não vou ficar por dependência financeira, né? Um relacionamento, Camila, eu quero ter relacionamentos mais saudáveis, eu não quero mais me conectar com determinado tipo de homem. Então vou observar que tipo de homem que eu estou me conectando. O que acontece nesse relacionamento, né? Quais são os padrões que estão por trás, que me faz aceitar ainda esse tipo de relacionamento? Eu ainda estou aceitando migalha, eu ainda estou entregando todo o meu poder na mão do outro, achando que o outro que vai suprir todas as minhas carências. Será que eu não tenho que trabalhar um pouco em mim, né, para conseguir, quando eu entrar num relacionamento, ficar mais inteira, e não na carência, e não na falta, e não no medo de ficar sozinha? Então, é importante a gente fazer esses questionamentos sinceros, se olhar no espelho, ou parar com um caderninho e se perguntar, porque ali vão estar grandes respostas do que você deve fazer em 2026 para ter um ano diferente, né? Então, o segundo passo é o como, né? Já defini minha meta, já defini a área da minha vida que eu quero transformar, vai ser meu foco, minha prioridade. Agora, depois vem o como, né? Traçar um plano de como chegar lá, porque sem um plano, a meta, ela se perde, né? Então, por exemplo, eu quero melhorar minha autoestima.
eu preciso ter um plano. O que eu vou fazer? Por que eu me sinto bem? Né? Eu quero melhorar minha autoestima, mas eu não estou muito bem com o meu corpo. Beleza. Então, o que eu preciso fazer para me sentir melhor? É emagrecer? Ou é ir para uma academia? Ou é o que eu tenho que fazer? Qual é o plano prático para chegar lá, para me sentir com mais autoestima, para me sentir, né? É cuidar do meu emocional, que os meus pensamentos ainda são muito ruins, eu sempre penso negativo, eu sempre me sinto inferior, eu sempre me sinto não boa o suficiente. Então, é cuidar dos pensamentos, é cuidar da minha emoção, né? É mergulhar num processo profundo de autoconhecimento, procurar a minha criança ferida, procurar tudo isso que ainda está aqui gritando dentro de mim. Então, é assim que a gente vai traçando um plano prático, né? Sabendo, eu sei que sozinha às vezes é mais desafiador, por isso que eu tô aqui com vocês, né? Dependendo, quem caminha comigo, claro, né? Na mentoria individual, na mentoria em grupo, a gente tem esse espaço, hoje vocês estão tendo a oportunidade, né? Quem não faz parte de acompanhar, mas a gente tem esse espaço de troca, então às vezes vocês vão poder me trazer a meta de vocês e a gente vai traçar um plano junto, vou ajudar vocês com perguntas, com direcionamento, com um plano prático para você alcançar essa meta, né? Então, é aqui que também, além de ter, né, esse plano, essa meta, também entra 3 pilares que eu trabalho para a gente conseguir colocar esse plano em prática e sustentar essa decisão, porque muitas vezes a gente tem várias metas, né, mas a gente não consegue sustentar. Então, tem a meta de emagrecer, consigo emagrecer um pouquinho, daqui a pouco eu já largo a meta. Tem a meta de ter um relacionamento melhor, eu entro no primeiro, consigo ali sustentar 1, 2 semanas, daqui a pouco eu já me perco de novo. Então, às vezes não é difícil começar, é difícil também sustentar, né? Sustentar essa meta. Por isso que eu trabalho esses 3 pilares para a gente para que isso ajude a sustentar, né, a meta. Por exemplo, autoconhecimento. Por quê? Porque através do autoconhecimento tu vai entender os teus padrões, tu vai entender quais são os teus gatilhos que voltam para aqueles mesmos antigos comportamentos, quais são as tuas feridas emocionais que estão ativadas, né? Muitas vezes a gente está cheia de ferida emocional e vai para o relacionamento cheia de medo de rejeição, medo de abandono, medo de ser traída. Então, se eu não trabalho essas feridas emocionais, é muito mais difícil sustentar essa meta de eu me comportar como essa mulher segura, né? Porque eu tô com as feridas emocionais tudo lá engatilhado. Até para eu entender as minhas autossabotagens, né? O que está por trás da autossabotagem, quais são as minhas crenças sobre isso, sobre o amor, crenças sobre dinheiro, crenças sobre prosperidade, porque a crença, como eu fiz em outros encontros ano passado também, ele é a base da nossa mentalidade, né? O que eu acredito sobre determinada coisa vai guiar os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus comportamentos. Então, eu sempre tenho que olhar para as crenças por trás disso, né? E lá na aula sobre crenças, né? Quem está aqui, já faz parte das mentorias, vocês podem reassistir, né? Quando quiser assistir o encontro sobre crenças. Como que a gente descobre quais são as nossas crenças? É bem legal que lá eu trouxe isso também. Então, é bem importante a gente estar sempre atento às nossas crenças, né? A nossa mentalidade também, sempre trabalhar isso, porque isso vai ajudar a gente a sustentar a nossa meta. Então, autoestima também, né? Trabalhar, porque para se tratar com respeito e bancar as suas escolhas, né? Porque se eu não tenho uma autoestima boa, muitas vezes eu já vou, no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, já voltar, né? Achar que não vai dar certo, achar que não adianta, achar que não adianta me comportar assim, ninguém vai, relacionamento não é para mim, ou eu não consigo prosperar, então precisa fortalecer essa autoestima diariamente para bancar essas escolhas, né? E poder pessoal também, para sustentar limite, sustentar decisões e ter essa constância, né? Então, se eu tenho poder pessoal, poder de eu posso, eu consigo, né? Vai dar certo, eu tô com esse poder, né? E são vários fatores que ativam o nosso poder pessoal, né? Tem fatores físicos que ativam o nosso poder pessoal, fatores emocionais, fatores energéticos, então tudo isso a gente vai trabalhar também depois, porque eu quero trabalhar bastante poder pessoal também com vocês esse ano. Então, esses 3 pilares juntos, eles te ajudam a sair do desejo e ir para a construção, né? Não ficar só no sonho, no desejo, mas sim construindo isso, né? Dando passos em direção a esses teus sonhos. E quando esses pilares estão alinhados, a meta deixa de ser um esforço e vira consequência, né? Quanto mais eu estiver alinhada com minha mentalidade, com minha emoção, meus comportamentos, a meta ela vai ser consequência. Eu não vou ficar pensando no resultado, porque eu já estou alinhada e eu vou todo dia sendo essa pessoa. Quando eu ver, eu bati a meta, né? Mas não foi naquele exaustão, naquele cansaço, não, porque eu estou me transformando na pessoa que vive essa meta, né? É uma transformação de identidade, é uma transformação de dentro para fora, então não vira um esforço. Não que não vá ter desafios, né? Mas vira consequência, né, a meta.
Então, metas, rotinas e pequenos passos. Metas também precisam respeitar o nosso feminino, né? É diferente. Eu quero fazer um encontro também esse ano falando sobre o masculino e o feminino. É diferente, né? Não dá para a gente querer metas igual os homens, né? Que são muito mais da ação. Para eles, precisam dar certo. Para eles são caçadores, né? É da natureza, da biologia do masculino, né? Do masculino saudável, né? Não masculino afeminado, masculino saudável, né? Só que, muitas vezes, a gente, como mulher, a gente quer entrar no mesmo jogo que eles. E isso também, às vezes, a gente está não respeitando o nosso feminino, né? O nosso feminino, a gente precisa respeitar os nossos ciclos, a gente precisa conhecer os nossos ciclos, né? A gente oscila durante o mês, né? Hormonalmente, no nosso humor, nas nossas emoções, né? O homem, ele é mais racional, a mulher, ela é um pouco mais emocional, né? Então, a gente precisa respeitar tudo isso, claro, aprender a lidar com tudo isso também, né? Para não ficar justificando sempre, mas é porque eu estou de TPM, mas é porque eu estou com a minha emoção. Não, tem que aprender a lidar com tudo isso, né? A gente já tem vários encontros sobre isso, aprender a lidar, ter inteligência emocional, lidar com as emoções, conhecer o seu próprio corpo, né? Mais uma vez o autoconhecimento entrando ali, para a gente não ficar sendo refém disso, né? Mas saber, né, em que momento também acelerar mais, que momento ter um pouco mais de introspecção, né? Porque é importante também a gente respeitar o ritmo do nosso corpo. E não é sobre abraçar o mundo, né? Querer fazer tudo ao mesmo tempo. Ficar se comparando com aquela mulher que faz 1000 coisas, ficar se comparando com aquela outra que, sabe? Não, é sobre ter constância. O que para você, dentro da sua realidade, você já pode ir fazendo, né? Você já pode dar esses primeiros passos. O que é para você? Qual é a sua meta que para você consegue atingir? Porque se a gente também põe uma meta muito alta, a gente muitas vezes desiste, né? Esse é o grande problema também das pessoas. Elas querem transformar algo muito rápido, uma coisa muito alta, e ela desiste. Em vez de pensar, não, eu quero perder numa semana, né? Ou no mês, tantos quilos. Não, ela já quer perder não sei quantos quilos no mês, ela já quer mudar a vida toda no mês, e daí acaba desistindo. Mas não. Então, esse mês, essa semana eu vou começar a tirar tal comida do meu cardápio. Eu vou evitar isso, né? Não vou, às vezes, para uma dieta super rigorosa, mas eu vou fazer pequenos passos, pequenos hábitos diários vão construindo a nossa identidade, vão construindo. Então, Camila, esse ano eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma mulher saudável, né? E depois a gente vai falar como que pensa essa pessoa saudável, o que ela come essa pessoa saudável, como se comporta essa pessoa saudável. Então, a gente precisa tá imitando essa pessoa, sabe? Já se sentir essa pessoa saudável. Tu não tá deixando de comer, por exemplo, da comida, né? Porque preciso emagrecer. Não fica focando na meta e no resultado, foca no comportamento interno. Não, a partir desse ano eu escolho ser uma pessoa mais saudável. Então, que comportamento, que pequeno passo que eu posso dar que me aproxima dessa identidade que eu quero ter, né? Dessa pessoa que eu quero ser. Então, é bem legal. Então, um exemplo prático aqui, né? Vamos supor, quais são os pequenos passos diários que eu posso dar? Eu quero lidar melhor com minhas emoções, eu quero, em vez de ficar sempre desabafando com meu marido que não gosta de me ouvir, por exemplo, eu vou fazer 10 minutos de escrita por dia. Então, todo dia antes de dormir, eu vou escrever como que eu me senti no dia, como que foi meu dia, eu vou botar para fora. Então, é um exemplo prático, uma prática diária, né? 5 minutos de respiração. Camila, eu sou muito acelerada, não consigo pausar, não consigo relaxar. Então, eu vou começar a respirar. Porque a respiração, gente, ela controla o nosso sistema nervoso, né? Ela é a base de tudo. Então, quando tu começa a praticar a respiração consciente, isso vai acalmando o sistema nervoso, vai acalmando tua mente. Então, é bem legal esse exercício de respiração também. Uma escolha consciente por dia, né? Ao invés de eu comer no automático, ao invés de eu ver vídeo no automático, ao invés de eu responder no automático, eu vou responder com mais presença, eu vou escolher estar mais presente, mais consciente, né? Tanto no que eu vou comer, quanto quando eu estiver conversando com as pessoas, quando eu estiver fazendo algo na internet, eu vou estar mais presente, mais consciente, não vou agir no automático. Então, são tudo pequenos passos e isso vai transformando a tua identidade, né? É assim que uma nova mulher, ela vai nascendo, ela vai sendo construída. Então, autossabotagem inconsciente, porque quando algo não anda, a gente também costuma se culpar, né? Só que muitas vezes não é falta de vontade, falta de capacidade, sabe? Falta de esforço, é a autossabotagem, que na verdade, né, eu trato muito sobre isso também, quero tratar um pouco mais esse ano. A autossabotagem, gente, ela é uma proteção do teu inconsciente, né? Não é que o teu corpo está contra ti, não é que o teu cérebro está contra ti, não, é uma proteção. O teu inconsciente, ele tenta ao máximo evitar a dor, evitar a rejeição, evitar a exclusão, evitar o não pertencimento. Então, ele te puxa para os padrões conhecidos, né? E uma pergunta também importante, será que eu realmente quero isso? Porque muitas vezes a gente fala, eu quero emagrecer, eu quero não sei o quê. Mas no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, já larga tudo, já começa a, sabe? Daí tu tem a coragem de se olhar no espelho, será que eu realmente quero? Eu realmente tomei a decisão? Porque
Quando uma pessoa ela realmente decide, é muito mais forte o impacto, sabe? Não é qualquer coisa que faz a gente se sabotar, não é qualquer coisa que faz a gente voltar atrás, né? Vamos pensar numa pessoa que decide parar de fumar. Cara, às vezes aquela pessoa tomou uma decisão tão forte, não sei se vocês já tiveram na família de vocês, eu já tive gente assim que do dia para a noite parou de fumar, mas ele tomou aquela decisão com tanta força, com tanta assim, não tem mais discussão, acabou, ele decidiu. E ele conseguiu transformar um vício de muitos anos, né? Só que muitas vezes a gente traça as nossas metas, a gente traça os nossos sonhos, mas a gente quer, não quer pagar o preço, né? Não quer pagar o preço. Quer muito aquele corpo ideal, mas não quer pagar o preço que a pessoa paga para ter aquele corpo, né? Às vezes a gente quer ter um relacionamento massa, mas não quer pagar o preço de se trabalhar, de se autoconhecer, de transformar, de sair do teu automático, né? Então, é isso. Eu estou disposta a pagar esse preço dessa meta que eu quero, né? Porque não é só sobre querer. Criança quer as coisas. Eu sempre falo, vamos cuidar da nossa criança ferida, que muitas vezes quer tudo. Mas a adulta precisa pagar o preço, né? Então, a adulta calma essa criança, a adulta conversa com essa criança e a adulta cresce para sustentar essa escolha, essa decisão. Porque se eu querer manifestar os meus sonhos a partir da minha criança ferida, eu vou ter muita dificuldade, né? Porque criança, ela quer o conforto, ela fica envolvida ainda com as necessidades dela, então eu preciso fortalecer essa adulta para que a adulta cuide dessa criança, acalme os medos dessa criança, cure essas feridas dessa criança, atenda as necessidades dela para que a adulta cresça e a adulta consiga sustentar, né, essas metas, essas decisões. Então, por isso que é bem importante a gente sustentar a nossa adulta, né, para que ela consiga. Então, é muito sobre isso, né? Vamos dar alguns exemplos de autossabotagem. Às vezes, melhorar a autoestima pode significar parar de aceitar migalhas e deixar aquela pessoa que você é apegada. Então, pode ver, racionalmente você quer, eu não quero mais um relacionamento com migalhas, eu não quero mais isso. Mas, às vezes, quando você toma essa decisão, isso vai repercutir que você vai ter que deixar aquela pessoa, que muitas vezes você está num casamento falido há não sei quantos anos e não tem coragem de deixar, muitas vezes você está com aquele crush ali enrolado há não sei quanto tempo e não tem coragem, então o teu inconsciente, para te proteger, vai começar a te auto-sabotar, né? Vai começar, às vezes vai acontecer certas coisas para você não deixar, e você vai achar que é um aviso de Deus, e vai não sei o quê, por quê? Porque o teu inconsciente lá dentro, o teu inconsciente, ele está dizendo, é perigoso, é melhor um do que não ter nenhum, é perigoso, pelo menos tu tem alguém do teu lado, tu pode ficar sozinho, e começa todos aqueles meses que estão lá no teu inconsciente, por isso que é tão importante a gente trazer para a consciência o que está por trás, trabalhar, curar, para que a gente tome uma decisão mais com base no nosso racional também, né? Se a gente está ali envolvida muito com as nossas feridas, com os nossos medos, vai vir a autossabotagem, não tenho dúvida, né? Porque ele quer te proteger, né? O teu inconsciente, ele quer sempre te proteger. Às vezes, um relacionamento saudável pode parecer estranho, então você já está acostumado com aqueles relacionamentos de altos e baixos, aquela turbulência, aquele vucu-vucu, e quando vem um relacionamento muito calmo, muito estável, você começa a ficar entediado, você não sente atração. Por quê? Por causa dos padrões de relacionamentos que você conhece, né? Você nunca aprendeu a ter um relacionamento estável, saudável. Você está acostumada com aquilo. Então, muitas vezes você vai sabotar esse relacionamento porque não é o que é conhecido para ti, né? Então, por isso que é importante entender o que está no nosso inconsciente, trabalhando o nosso inconsciente, curando todas essas memórias, essas feridas, né? Para que tu não te sabote quando aparecer alguém legal, vamos supor, né? Às vezes, crescer ativa a culpa. Então, muitas vezes você quer prosperar, você quer crescer, mas já vem uma culpa inconsciente. Mas e se a minha família ficar para trás? E se eu me afastar muito da minha família? Né? E se a minha mãe achar que eu fiquei snob? E a minha mãe sempre falou que pobre, rico não vai para o céu. E daí vem todas aquelas coisas no teu inconsciente que muitas vezes vai sabotar também a tua prosperidade. Então, olha quanta coisa, né? A gente acha que é só traçar a meta. Mas não, o que tem por trás da meta são muitas coisas que estão por trás, que estão muitas vezes no nosso inconsciente, sabotando a gente de alcançar as nossas metas, né? Como uma forma de proteção. Então, por isso que é tão importante, né? E eu entro muito com vocês, principalmente para quem está na mentoria individual, nesse lugar, para a gente entender o que está no teu inconsciente, né? Porque a gente precisa trabalhar nesse inconsciente, curar, para que a gente não sabote, né, os nossos sonhos e os nossos planos. E quanto mais você entende isso, menos você vai se auto-sabotar, né? Domínio mental, domínio emocional e mental. Um ano bom, ele não depende só do que acontece fora, mas de como você responde emocionalmente. Deixa eu botar aqui, peraí.
mas de como você responde emocionalmente ao que acontece, né? Então, não quer dizer que vão ser só flores, né? Vão ter desafios, vão ter tudo, mas como que você reage aos desafios? Você só reage? Você é aquela pessoa reativa, que já quer desistir, que já não sabe lidar com as suas emoções, que já explode, que já... Então, domínio emocional, domínio mental, ele é muito importante também, né? Para a gente atingir as nossas metas. Ter domínio emocional não é só sentir, é sobre saber se observar, né? Observar as nossas mentes, não se identificar com a tua mente, não se identificar com os pensamentos, não se identificar com os problemas, observar os problemas de um lugar calmo, sereno, porque daí sim tu vai conseguir encontrar soluções, né? Não vai ficar envolvido, identificado com aquilo tudo. Muitas vezes a gente acaba ficando cego, não consegue enxergar a solução, porque a gente está identificado. Então, quando a gente começa a ter mais domínio mental, domínio das nossas emoções, né? Tem ferramentas para lidar com tudo isso, mas a gente vai conseguir lidar, né, com os desafios que vão aparecendo, mas a gente vai conseguir responder aos desafios de uma forma mais serena, né? Então, ter domínio emocional, isso aqui eu já falei, né? Quando você entende seus gatilhos e aprende a lidar com as suas emoções, a sua reação muda, né? Você não se torna mais aquela mulher tão reativa, né? Começa a se transformar, uma mulher um pouco mais serena, que traz paz, que traz uma palavra de sabedoria, né? Que consegue acessar a sua intuição para ter melhores ideias, para ter insights, que não fica olhando para o problema, mas fica pensando na solução, né? Que não fica ali reclamando, se vitimizando. Então, é bem legal. Quando a gente consegue dominar o nosso sistema nervoso, as nossas emoções, a gente consegue ter mais clareza, né? Dos caminhos que a gente pode seguir. E quando a sua reação muda, a sua vida muda, né? Com certeza. O cérebro, a rotina e a segurança. O nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade, né? Não de uma rotina rígida, engessada, mas de um certo ritmo. Quando não existe nenhum tipo de rotina, o cérebro entra em modo de sobrevivência, dispersão e procrastinação, né? Então, muitas vezes a gente ouve falar de procrastinação, de falta de atenção, de tudo. Por quê? Porque muitas vezes não tem uma rotina, né? Não dorme direito, não come direito, tá sempre horas na tela, não tem foco. Como que esse cérebro vai saber o que fazer? Ele vai paralisar, ele vai procrastinar, ele vai ficar naquele modo sobrevivência, e no modo sobrevivência a gente não consegue ter boas ideias, porque a gente está sempre com medo da falta, medo da escassez, medo da carência, medo de ficar sozinha, a gente fica nesse medo, nessa sobrevivência. Então a gente precisa sair desse estado, né? Isso a gente consegue aprendendo a lidar com as nossas emoções, cuidando da nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa base energética, nossa energia, né? Muitas vezes a gente desperdiça energia com muitas coisas e chega ali para trabalhar, às vezes não tem mais nem energia, né? Quantos relacionamentos a gente vai, às vezes, dispersando a nossa energia, se perdendo, quantas pessoas no dia, quantas coisas que acontecem que a gente vai, né, dispersando a nossa energia. Então, a gente precisa cuidar também da nossa energia, precisa ter uma rotina, né? Isso tudo vai ajudar com que a gente alcance as nossas metas, né? E rotina não é prisão, né? Rotina ela é base. Eu sempre falo, a gente pode construir uma rotina prazerosa, não precisa ser uma rotina chata, né? Não é porque eu tenho que fazer exercício que eu tenho que fazer exercício de uma forma chata. Eu posso achar um exercício que eu gosto, eu posso achar um esporte, eu posso achar uma caminhada, né? Para começar a adquirir a disciplina, adquirir essa identidade dessa pessoa saudável. Depois eu vou ajustando, né? Aí eu quero ter ainda mais resultado, então talvez eu precise passar um pouquinho mais de trabalho para ter o resultado que eu quero, mas comece pelo fácil. Não precisa já ir para o nível difícil, comece pelo fácil, comece com 20 minutos. Né? Não precisa fazer 2 horas na academia, faça 20 minutos. Pelo menos vai, chega lá, né? Ó, eu falo pro teu cérebro, ó, eu vou fazer 20 minutos. O teu cérebro não vai ficar ali discutindo muito contigo. Depois, estando lá, muitas vezes tu vai querer fazer mais. Já que eu vim, então eu vou fazer. E daí você vai negociando, você vai sendo esperto, você vai usando o teu cérebro a teu favor, né? A gente já teve um encontro também sobre o cérebro. Como a gente pode usar o nosso cérebro a nosso favor, né? Porque o cérebro, ele está acostumado, ele foi programado para não gastar energia, para fazer já o que é conhecido. Então, para a gente mudar um hábito, a gente vai ter que ser mais esperto do que o nosso cérebro e usar ele depois a nosso favor, dando uma certa recompensa, que o cérebro gosta de recompensa, mas não uma recompensa de comida, não uma recompensa de padrão errado, uma recompensa positiva, né? De se olhar no espelho e se sentir melhor e falar, nossa, como é bom, como é gostoso, tu vai reafirmando aquilo para o teu cérebro, trazer reprogramações mentais. Então, tudo isso é bem legal. Quanto mais a gente conhece, por isso que o autoconhecimento é a coisa que eu mais amo, né? Até naquela aula do cérebro, eu quis trazer um pouco disso, de neurociência, de cérebro, porque quanto mais eu entendo como meu cérebro funciona, mais eu vou conseguir usar ele a meu favor, né? Se eu não entendo, se eu não sei, pode ter certeza que todos os programadores de rede social, de qualquer joguinho, de tudo, eles conhecem muito mais sobre você do que você imagina. Por isso que a gente fica viciado, porque eles têm os caras top que conhecem muito sobre comportamento humano, sobre cérebro, sobre tudo, para
para que a gente fique viciado naquilo. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer, para a gente voltar a ter domínio da nossa vida. E não deixar isso na mão dos outros, porque senão a gente fica refém da rede social, refém da comida, porque as pessoas que desenvolvem alimento, eles desenvolvem alimento para que a gente fique viciado. As pessoas que desenvolvem jogos, eles desenvolvem jogos para que a gente fique viciado. E nisso a gente vai perdendo dinheiro, vai perdendo energia, vai perdendo saúde, né? Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, para a gente retomar o poder para nós de escolher, né, a vida que a gente quer ter, de ter consciência do que está acontecendo por trás, de conhecer o nosso cérebro, de conhecer o nosso corpo, de conhecer a gente, né? Porque daí sim a gente vai ter poder de transformar a nossa vida e não vai ser refém dela, né? Então, uma rotina mínima de autocuidado, de presença e organização ajuda o cérebro a sair do caos, né? Então, o cérebro que está muito desorganizado, ele precisa, né, de uma rotina, ele precisa de uma rotina de sono, uma rotina durante o dia, uma rotina clara, né, de autocuidado. No teu trabalho é importante ter rotina, porque senão ele fica ali disperso e ele, às vezes, acaba tendo um dia com muita coisa, mas não sendo produtivo, né? Porque está ali disperso, está ali sem um comando, sem uma rotina para seguir, e daí ele fica gastando muita energia. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir alcançar as nossas metas desse jeito, né? Então, metas na prática, alguns exemplos, né? Por exemplo, meta de amor próprio. Camila, esse ano a minha meta é cuidar mais de mim, é ter mais amor próprio, né? É estar me sentindo melhor comigo. Então, vamos supor algumas metas, né? Dizer mais não sem culpa, porque as mulheres têm dificuldade de dizer não, honrar os meus limites, né? Às vezes a gente se perde, a gente não consegue estabelecer limites, isso é muito importante. Parar de se explicar demais, às vezes a gente fica se explicando demais, se justificando demais, isso também não é legal, é cansativo, drena a nossa energia, né? Escolher ambientes que te respeitem, então, pense, né, que metas que você quer nessa área da vida, do teu amor próprio, né? Olhe para isso e pense, cara, no meu dia a dia, eu vou pensar que tipo de música que eu estou ouvindo, que tipo de pessoas que estão ao meu lado, que tipo de ambientes que eu tenho frequentado, se isso me faz bem, se isso não faz, né? Se eu consigo ter coragem de dizer não, se eu ainda estou com muita dificuldade, se eu tenho que trabalhar mais isso. Então, alguns exemplos, né? Porque a autoestima, ela vai sendo construída quando você fortalece diariamente seu amor próprio. Então, por isso que é importante desenvolver o amor próprio. E daí a autoestima, ela vai crescendo, por quê? Porque tu vai confiando em ti, tu vai confiando que tu pode confiar em ti, né? Agora, se tu não tem coragem de botar um limite, a pessoa ultrapassa o limite, tu não tá ali para te defender, quem que vai estar, né? Então, como que vai ter uma autoestima boa se tu não tem coragem nem de dizer não para aquela seu familiar que te desrespeita, né? Então, são pequenos passos que vão transformando a tua identidade, por isso que é tão importante a gente saber o que a gente quer, como que a gente vai chegar lá e desenvolvendo internamente para que a gente consiga sustentar essa mulher que a gente quer ser. A autoestima, ela nasce da ação sustentada. A autoestima, ela não nasce de afirmação positiva, né? Não é só falar, eu sou bonita, eu me amo, tal, não. Ela não nasce só de uma afirmação positiva. Ela nasce quando você faz um acordo consigo mesma e honra esse acordo, né? Quando você se promete algo, ainda que seja pequeno, um comportamento, uma escolha, uma atitude, e cumpre. Né? Então, ali vai nascendo uma autoestima, ali vai, opa, eu posso confiar em mim, opa, tem alguém agora que está por mim, né? Por exemplo, às vezes as mulheres reclamam que é atraída, que é abandonada, daí eu pergunto para ela, e você, quantas vezes você já se traiu? Quantas vezes você já se abandonou? Quantas vezes você se rejeitou? Né? Então, é muito importante tudo que a gente olha fora e reclama fora, eu tenho que voltar para dentro primeiro e perguntar, e eu? Né? Em que momento eu estou me traindo? Em que momento que eu estou me abandonando? Porque aí sim tu vai ter o poder de transformar a tua vida e, consequentemente, vai transformar as tuas relações. Porque eu sempre falo aquela frase que, para mim, ela é muito boa. O mundo te trata como você se trata, né? Tudo que você quer fora, comece você a se dar e se tratar dentro. E aí você já vai ver muitas transformações. E é isso que constrói uma confiança interna. Não é sobre mudar tudo, é sobre bancar cada passo dessa jornada, sobre... Sabe, ainda que seja pequeno, mas o fato de você bancar, de você fazer, isso vai reconstruir a tua autoestima. Então, a autoestima, ela é consequência de uma coerência, né? De você falar, de você cumprir, de você se prometer e você fazer, né? Então, é bem legal que isso vai dando mais, vai aumentando a nossa autoestima. Metas, relacionamentos e padrões. Exemplo, né? Relacionamentos melhoram quando você para de tentar ser aceita e começa a ser verdadeira, né? Muitas vezes a gente tá em familiares, com amigos e tudo mais, com aquela ânsia ainda de tentar ser aceita, de tentar pertencer, e às vezes você não consegue ser autêntica, não consegue ser você, né? Você tem medo de não ser amada por ser você, né? Isso vem tudo lá das feridas da infância, que eu sempre trabalho com vocês, né? Porque a nossa criança, ela tá aqui, ela carrega medos, ela carrega memórias, ela aprendeu, né,
é que se eu não fizer isso, a mãe não vai me amar, o pai não vai me amar, minha família não vai aceitar. Então, eu preciso cuidar dessa criança ferida, né? Para que eu desenvolva como adulta agora a minha autenticidade, que eu me sinta segura para ser autêntica, para ser verdadeira. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar, né, de tudo isso. Então, alguns exemplos, né? Parar de insistir onde não há reciprocidade, parar de competir por atenção, escolher conversas honestas, sair do papel de salvadora, né? Então, são algumas metas relacionadas a relacionamentos e padrões de comportamento. Porque quando você muda, né, internamente, o tipo de relação que você aceita também muda, né? Então, por isso que é tão legal, né, quis dar esse exemplo também, porque são coisas que é bem legal a gente fazer no nosso dia a dia, né? A gente às vezes ainda tá nessa postura, né, salvadora, quer salvar todo mundo, quer que todo mundo faça, né, que o outro mude, mas às vezes a gente não tem o poder de transformar o outro, a gente tem o poder de se transformar. Então, pare de botar energia no outro e comece a botar em você. Né, se transforme em você, se cure em você, se conheça você, né? E depois você vai, quem sabe, né, pelo seu exemplo, convencer muito mais o outro do que falando, do que tentando salvar o outro, porque cada um está na sua jornada, está no seu momento, está no seu nível de consciência. E às vezes respeitar isso também é um ato de amor próprio, né? É um ato de amor próprio e de amor ao próximo, né? Porque eu lembro que quando eu tinha um relacionamento, eu queria que ele mudasse, eu queria que ele entendesse, eu queria que ele, cara, eu tinha que respeitar ele assim, ele não quer. Eu não posso obrigar uma pessoa a querer mudar se ela não quer, se ela está confortável com quem ela é. Aí chegou um momento que eu tive que sair, porque para mim não estava dando, para mim não estava confortável. E às vezes foi um ato de amor próprio eu respeitar quem ele era e respeitar também quem eu estava me tornando. Porque tem relacionamentos que às vezes não vão mais caber, tem conversas que às vezes não vão mais caber com essa mulher que está se transformando. Né? E respeitar o tempo do outro, o processo do outro também faz parte, né? Às vezes a gente quer se achar o dono da verdade, achar que o nosso jeito é o melhor, mas não, o outro tem o jeito dele. E às vezes respeitar o jeito dele é também um ato de amor. E daí você vai ver se faz sentido para você permanecer ali ou não. Né? Cada uma vai ter que olhar para os seus relacionamentos, para as suas amizades, para ver se faz sentido, se não faz, se isso me acrescenta, se isso me faz bem, né? Ou às vezes a gente está mudando internamente, a gente quer permanecer no mesmo ciclo de amizade, no mesmo ambiente, vai chegar um momento que vai ficar incompatível. Isso é muito normal acontecer, né? Porque chega uma hora que a conversa não bate mais, que os sonhos não batem mais, que a mentalidade não bate mais, e às vezes deixar pessoas para trás, deixar ambientes para trás, vai fazer parte também, né, da tua jornada de transformação. Só que o ego ele é bem apegado, né? O ego, ele é teimoso, ele é apegado. Muitas vezes ele quer caber ainda onde não cabe mais. Daí nascem mais feridas, nascem mais problemas, nascem mais coisas. Então, por isso que é tão importante a gente entender também o nosso ego, né? Os mecanismos do nosso ego, as armaduras que o nosso ego foi desenvolvendo, porque senão a gente quer mudar, quer ser diferente, mas não consegue. Por quê? Porque tá pegada, porque tá pegada, tá cheia de armadura ainda, então não consegue realmente romper isso, né? Então, por isso que aquelas encontros que eu fiz sobre o ego também, eles são bem importantes a gente rever, a gente estar atenta, porque o nosso ego, ele sempre vai querer voltar ao padrão antigo, né? De proteção, de defesa, de armadura, só que muitas vezes a gente sabe que no fundo a gente não está feliz, né? Então, para a gente atingir, para a gente chegar a ser essa mulher autêntica, verdadeira, feliz com a sua própria vida, a gente muitas vezes vai precisar desapegar do nosso ego, né? E acessar a nossa essência, que ali sim, né? Tá onde a gente realmente vai sentir essa verdadeira felicidade. Ambiente, acompanhamento e constância. Mudança sozinha é muito mais difícil, né? O ambiente molda também o nosso comportamento. Quando você está no espaço, né? Por exemplo, aqui que a gente está juntas, né? Com outras mulheres que também estão se observando, a mudança, ela acaba tendo um ambiente de sustentação. É muito mais difícil eu querer emagrecer se eu moro numa casa que todo mundo come um monte de porcaria. O ambiente, ele vai acabar me moldando. É muito mais difícil vamos ver aqui, eu tenho uma mentalidade mais próspera se no ambiente onde eu estou, todo mundo é escasso, todo mundo reclama, todo mundo fala que não tem dinheiro, é muito mais difícil sustentar uma mudança. Então, por isso que o ambiente, ele ajuda muito, né? Por exemplo, aqui, a gente juntas falando de autoestima, falando de transformação, de autoconhecimento, isso vai nos dar força, nos dar gás, né? Esse ambiente vai nos ajudar a gente sustentar todas essas mudanças. E a constância, ela não vem da força de vontade, ela vem também do suporte. Muitas vezes vão vir os desafios, vão vir a vontade de desistir, a vontade de abandonar tudo. Então, por isso que o suporte, ele é importante. Caminhar junto com quem já está, né, mais à frente, que já passou por vários processos que às vezes vocês ainda não passaram, que está
né, pode ajudar nessa jornada, é muito legal, muito importante também. Então, uma coisa muito importante que eu quero deixar claro é, ninguém aqui vai ser perfeita, eu não sou perfeita, eu tenho meus desafios, né, só que eu tô aqui sempre buscando, sempre aprendendo a lidar também com meus erros, né, porque eu realmente, falando um pouquinho de mim, eu tenho essa autocobrança às vezes, né? Eu sempre tive uma educação muito crítica, muito cobrança. Então, eu também acabei fazendo isso comigo. E eu também hoje me coloco nesse lugar de não ser também tão rígida comigo, tão dura comigo, de buscar essa perfeição. Ainda mais eu que trabalho com mentoria, que sou mentora, eu não quero ser, a Camila é perfeita. Não, eu não quero esse papel, sabe? Eu quero o papel, eu sou humana. E tudo que eu trago para vocês é vamos aprender a lidar com as nossas emoções, os nossos desafios, vamos se sustentar, se apoiar, porque eu sou humana. Eu também vou errar, eu também vou ter tem dia que eu não estou tão bem, tem dia que dá vontade só de ficar quietinha, isso faz parte, né? O mais importante ao longo do ano, vão ter dias que a gente vai errar, que a gente vai sair do eixo, que a gente vai se cobrar, vai sentir que voltou um passo para trás, né? Mas isso não é fracasso, isso é ser humano. Né? O problema não é errar, o problema é se abandonar quando erra. O que eu faço quando eu erro? O que eu faço quando eu fiz algo que não foi legal? Né? Eu me abandono? Eu me critico? Eu me ponho lá embaixo? O que eu faço? Né? E muito disso vem da forma que eu fui tratada quando eu errava. Né? Então, às vezes, reformular isso é um ato de amor próprio também. Aprender a não se abandonar quando você erra, aprender a não chupar o balde quando você, né, faz uma escolha errada. Não, calma, opa, errei, tá bom, mas vou voltar para mim, não vou me abandonar no caminho, né? Não é porque eu fiz isso que eu vou chutar o balde e eu vou continuar errando, não. Né? Então, é bem legal também, isso faz parte, né, voltar a aprender a lidar consigo, a se amar, até mesmo quando você não merece amor, né, quando você está naqueles teus piores dias, não é tão bom quando alguém te ama nos teus piores dias, aí tu vê o que é um verdadeiro amor, e a gente precisa desenvolver esse amor com a gente, né, nos nossos piores dias, que a gente possa continuar se amando, que a gente possa estar com a gente, né, porque se a gente se abandonar, e aí, né, como que vai ser? Né? Então, a gente não pode se abandonar nem nos nossos piores dias, né? A gente pode se abraçar, a gente pode se acolher, a gente pode dizer tá tudo bem, né? Tu não precisa ser perfeito o tempo inteiro, chora, sabe? É muito sobre isso. Isso é desenvolver também um amor próprio. Então, sobre os encontros ao longo do ano, né? Então, ao longo do ano, aqui na comunidade, a gente vai ter encontros para tirar essas metas do papel, mas não do jeito comum, né? Não é sobre fazer uma lista de metas, é sobre alinhar a nossa identidade, a nossa emoção, os nossos sentimentos, as nossas ações, né? Então, a gente vai ter sempre encontros também para fortalecer isso. A gente vai falar sobre feminino, sobre ritmo, sobre respeitar o corpo, as fases, momentos de expansão, momento de recolhimento, mentalidade, ciclos repetitivos, o que está por trás da autossabotagem. Então, com certeza eu vou aprofundar, né, tudo isso com vocês, porque quando você se entende, a meta ela deixa de ser um peso. Né? Então, é muito importante a gente entrar nesse processo de autoconhecimento, porque vai nos ajudar muito a alcançar as nossas metas. Aprofundar também no nosso inconsciente, vamos olhar para as nossas sombras, para os nossos medos, para os padrões, né, para as necessidades que estão por trás que a gente não consegue enxergar, partes suas que você tenha evitado por muito tempo, né? Quantas vezes a gente busca esconder os nossos defeitos, né? Quantas vezes a gente busca esconder aquelas partes que a gente não quer que ninguém veja, mas quando a gente se rejeita, quando a gente rejeita essas partes, quando a gente, às vezes, perde um pouco mais a razão porque está cansada, porque bebeu, ou porque fez qualquer coisa, essas partes, ela vem tudo para fora, né? Pode ver, ó, às vezes você perde aquela paciência com o seu filho, você começa a gritar, tal, porque estava tudo consciente, aquela raiva que você não processou, né? Aquela indignação que você não processou, aí na hora que você está estressada, baixou a guarda, ela vem tudo para fora. Então é bem importante a gente olhar para as nossas sombras, a gente olhar o que a gente guarda 7 chaves, mas que vem naqueles momentos mais improváveis, né? Olhar também para os nossos defeitos e aprender a lidar com eles, aceitar eles, a saber que a gente não é perfeita, que a gente tem, às vezes a gente é chata mesmo, às vezes a gente é mandona, às vezes a gente é controladora, então olhar para tudo isso, botar luz, porque quando eu ponho luz, né, na sombra, eu consigo lidar com ela, eu consigo cuidar dela, eu consigo acolher ela, eu consigo entender o porquê que ela está ali. Agora, quando eu fico escondendo debaixo do tapete, ela pode ter certeza que ela vai vir para fora nos momentos mais improváveis, e daí depois a gente se arrepende, a gente fica com vergonha, a gente fica mal. Então, olhar para as sombras, para tudo isso que a gente esconde, né, que a gente guarda 7 chaves, é bem importante também, para que a gente tenha mais
faça as pazes com todas as nossas partes, né? Ninguém é só luz, a gente também tem sombras e a gente precisa olhar para elas, cuidar delas, né? Elas estão ali querendo ser vistas também. Então, não para julgar, né? A gente não está aqui para julgar, para uma apontar o dedo para a outra, mas para integrar tudo isso, né? Porque o que você não integra te governa, né? Como eu falei, muitas vezes naquele momento que você está mais suscetível, que você está mais cansado, que você está mais estressado, isso vem tudo à tona, né? Quando você vê, você explodiu, você falou um monte de besteira, por quê? Porque você guardou, chega uma hora que aquilo vai explodir. Então, é bem importante a gente estar integrando tudo isso, olhando tudo para isso, para não deixar acumular, né? E não vir naquele sopetão. Práticas e vivências, né? E com certeza, né, a ideia dos encontros não é ser só conversa, mas a gente vai ter práticas, né? Práticas para usar no dia a dia, práticas emocionais, né? Como a gente já tem feito todo ano passado, a gente fez várias visualizações, várias práticas, né? Práticas de presença também. Muitas vezes as práticas, elas não são para fazer perfeito, são para fazer o possível, né? Depois eu sempre mandava para vocês, né, através dos slides, umas tarefas para a semana, umas metas para semanas. Então, é para a gente começar dando esses passinhos, né? Fazer o possível, porque não adianta só eu ouvir na mente, a gente precisa trazer para o corpo, a gente precisa trazer para o comportamento, que daí sim, né? Sai do conhecimento e vai virando sabedoria, vai virando prática. Então, fazer as pazes com a não perfeição, né? Também a gente não constrói uma nova identidade pela cobrança, a gente constrói pela consciência. Errar faz parte, cair faz parte. O que não faz parte é se abandonar. E autoestima também é aprender a se perdoar e continuar, né? Auto-perdão, como é importante a gente aprender a se perdoar, né? Parar de se cobrar tanto, parar de se exigir tanto, né? Porque é tão ruim a gente, essa sensação, né, de não sentir boa o suficiente, não sentir merecedora, de achar que sempre precisa fazer mais, isso é muito cansativo, né? E para que o nosso 2026 a gente não termine um ano cansada, exausta, a gente precisa aprender amor próprio, auto-perdão, compaixão, momentos de mais ação, momentos de introspecção, momentos de entender o que está nos auto-sabotando também. É legal a gente ir fazendo esses movimentos, né? Mentalidade, hábitos e primeiros passos. A gente vai trabalhar muito também a mentalidade, né? Não aquela mentalidade tóxica de, é só querer, é só mentalizar positivo, não, mas uma mentalidade alinhada com quem você quer se tornar nesse ano, né? Com a mulher que você quer se tornar. Novos hábitos não nascem de força, nascem de identidade. É muito mais sobre, eu quero ser saudável, então eu vou incorporar essa identidade da mulher saudável, eu quero ser uma mulher confiante, então eu vou incorporar uma identidade de uma mulher confiante, né? E esses primeiros passos fazem toda a diferença. Não são passos gigantes, são passos verdadeiros e constantes. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Uma frase bem famosa e que ela é muito legal, essa frase. Porque se eu não transformar a minha mentalidade, minha forma de pensar, a minha forma que eu me sinto, os meus comportamentos, os ciclos e os padrões, eles vão se repetir. Né? Então, quais são os hábitos dessa mulher que você quer se tornar? Você quer se tornar uma mulher confiante? Quais são os hábitos de uma mulher confiante? Como que ela pensa? Como que ela se veste? Como que ela se sente? Como que ela se comporta? Para eu ser essa mulher, eu preciso já transformando isso, fazendo isso. Eu quero ser uma mulher mais próspera. Como que uma pessoa próspera pensa? O que ela faz? Quais são os comportamentos que ela tem? Como que ela se sente? Então, a gente precisa estudar sobre essas pessoas, a gente precisa já incorporar essa mentalidade dessa pessoa, para aí sim a gente vai tendo essas mudanças mais efetivas de verdade, né, na nossa vida. Eu também vou propor um desafio, né? Um desafio que não é um desafio motivacional, mas é um ritual de identidade. A autoestima, ela vai nascendo da repetição, né? Essa mudança do nosso cérebro, essa mudança do nosso comportamento, elas nascem da constância da repetição. O poder pessoal, ele nasce da coerência. E a identidade, ela nasce da constância. E no encontro da semana que vem, né, para quem estiver aqui junto comigo, eu vou entregar um desafio, né, um desafio prêmio para todos nós, que eu também vou participar, vou fazer, e vai ser exclusivo para quem estiver caminhando comigo nas mentorias, né, com nível de profundidade que combina totalmente com a mulher que a gente quer se tornar nesse ano de 2026, né. Então, vai ser uma rotina da mulher confiante. O objetivo do desafio é que, ao final do desafio, a gente se sinta, né, que a gente pode confiar mais na gente, que a gente faz o que a gente se propõe, que a gente é consistente, que a gente age de acordo com essa mulher que a gente quer ser, que a nossa autoestima aumente, porque eu estou me honrando, eu estou cumprindo com aquilo que eu estou falando, então essa é a ideia do desafio. E isso não vem só de reflexão, vem de repetição constante, né? Então vai ser um desafio para a gente diariamente estar botando em prática. A mulher confiante, ela não nasce só do insight, né? Claro que você aqui deve ter tido vários insights, várias percepções, mas ela vai nascer muito mais, essa transformação, ela vai se consolidar de repetição de comportamentos alinhados, né, com essas percepções. Quais são as decisões que você vai tomar? Quais são as atitudes que você vai ter? Né? Esses comportamentos, essas atitudes que vão
fazer com que essa mulher confiante ela nasça. Quando você repete a mesma rotina todos os dias, o cérebro para de negociar, para de discutir contigo. Ele já falou, agora não adianta nem eu discutir, ela já está tão decidida, ela já está tão firme no que ela quer, que o cérebro não vai ficar mais ali discutindo contigo, né? E quando o cérebro para de negociar, a identidade começa a se formar, né? Então, é você mostrar para o seu cérebro que agora você é outra pessoa. Pare de se identificar com a sua personalidade, com seus problemas, com o seu ego. A gente pode transformar, o nosso cérebro é plástico, ele está o tempo todo aberto a novos aprendizados, né? Mas claro que vai precisar de constância e de repetição para que isso se fundamente mesmo e a gente consiga essa transformação real, né? Então, princípio central, a mulher confiante, né? Isso aqui eu já li, né? E diferença para cada formato, né? Quem está na mentoria individual, cara, que eu vou ajudar a construir essa rotina de uma forma mais personalizada, ajustar horários, ajustar qual é a sua meta, né, para esse ano, foco emocional, vai ter meu acompanhamento mais perto na execução, né? E quem está na mentoria em grupo, vai ter, claro, a estrutura do desafio, mas cada um vai definir suas metas, cada pessoa vai definir a sua rotina, né? Vai ter encontros, claro, de reajuste, de reflexão, mas é um pouco mais em grupo, né? Quem está na individual, eu consigo ter esse olhar um pouco mais personalizado. Então, o desafio não é para te motivar, é para te transformar, para te ajudar nessa transformação. Às vezes é importante a gente se desafiar. Não adianta só eu aqui passar na mão da cabeça, só acolher, só ficar tal. Não, às vezes a gente precisa de desafio, a gente precisa mostrar para a gente quanto a gente é forte, quanto a gente está comprometida com os nossos sonhos, né? Então, é bem legal os desafios para isso, para ativar essa energia, esse poder pessoal, né? Que a gente precisa estar desenvolvendo para alcançar também as nossas metas, que são bem importantes. Então, ao repetir essa rotina, o cérebro entende. É assim que funciona agora. Ele está entendendo que você está dando outro comando e ele sabe que tem que respeitar porque você decidiu, né? E quando a identidade muda, a vida ela vai acompanhando, né? Deixa eu só tomar uma aguinha, gente. Constância e rotina, sem rigidez. Essa mulher que você quer se tornar em 2026, ela não... Opa, o que eu fiz aqui? Essa mulher que você quer se tornar em 2026, ela não nasce de um grande evento, né? Não é a mudança do calendário que nasceu, agora tudo se faz novo, não. Ela nasce do dia a dia, né? Do dia a dia, as nossas escolhas, dos nossos pensamentos, né? Então, é diariamente que essa mulher ela vai sendo construída. Então, por isso que esses encontros, né, eles existem para também nos ajudar na nossa caminhada, para que a gente não caminhe sozinha, para você lembrar quem você é quando você esquecer, porque é normal, gente, no dia a dia, a gente esquecer quem a gente desanimar, a gente né, não cansar, é normal. Então, por isso que é tão importante, né, esse ambiente semanal de fortalecimento, de ajuda, de apoio, de empolgação, né, ou quem está individualmente também, eu estar ali junto no WhatsApp, junto nos encontros ao vivo, porque isso faz toda a diferença, né, é igual a gente ir para uma academia, a gente faz sozinho é uma coisa, a gente vai com personal, é totalmente diferente, né, então isso acontece também nessa parte, né, do autoconhecimento, nessa parte da autoestima, a gente às vezes precisa de alguém, né, principalmente no começo, que a gente não tem tanta essa habilidade, né, de ter amor próprio, de não se abandonar, a gente precisa, às vezes, de alguém para nos incentivar, para nos ajudar, né, para que a gente não volte para os mesmos padrões. Para você não se abandonar quando escorregar, né, para você construir um ano massa, não só pela exaustão. Opa. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Eu acho que eu voltei aqui. Para você construir um ano massa não só pela exaustão, mas pela consciência e pela transformação de identidade. E se você sente que não quer chegar em mais um final de ano com a sensação de que tentou e não sustentou as mudanças, né? Só falando um pouquinho para quem não é ainda minha mentorada, que existem duas formas de caminhar comigo, né? Tanto a mentoria em grupo, que é essa mentoria aqui, que vocês estão participando hoje, que ela é em grupo, né, com conteúdos de valor toda semana, práticas semanais, um ambiente, né, propício de pessoas que estão buscando a mesma coisa, um fortalecimento emocional, né, essa é a ideia aqui dessa comunidade, desse grupo, e também tem a opção da mentoria individual, né, que é um olhar mais profundo, mais individualizado, um acompanhamento mais personalizado e com ruptura de padrões específicos, né, então, quem está na mentoria individual já ganha em grupo, né, e quem está em grupo, daí é mais em grupo mesmo, assim. Então, tem essas opções, né, de quem quiser caminhar comigo, conhecer mais sobre o meu trabalho. Depois eu vou deixar um formulário lá no grupo para quem quiser preencher, para eu poder te conhecer mais, daí eu entro em contato com você, vai ganhar uma sessão já gratuita comigo para a gente poder conversar melhor, né? Então, espero ter contribuído, né, nesse encontro, porque os dois existem para te dar sustentação, né? É claro que eu estou aqui para servir, né, para entregar também conteúdo de valor gratuito. No Instagram eu sempre trago coisa, já fiz várias aulas gratuitas, mas é claro que uma entrega maior, ela também exige um investimento maior, e é um investimento em vocês, né? Às vezes a gente investe em tantas coisas, né? Investe em tanta estética, em tanta roupa, em tanto
tanta saidinha, mas às vezes a gente não investe na gente, né? Nessa transformação interna, porque eu sempre falo, cara, a coisa que mais deixa a gente bonita e com brilho é a gente estar bem com a gente mesmo. Isso não tem preço, né? Isso a gente não compra com dinheiro. A gente compra com isso, com ambientes assim, com pessoas que estão nos ajudando a gente se conhecer, a gente resgatar a nossa essência, porque o nosso maior poder pessoal está em a gente ser a gente mesma. Não tem ninguém igual a você. Às vezes você quer ser admirada, ser respeitada, ser valorizada, mas então comece você a despertar para quem você é, comece a se amar, comece a se cuidar, comece a investir em você, porque daí sim você vai ter um diferencial, né? Porque se tu fazer tudo que todas as mulheres fazem, muitas vezes você vai ser só mais uma. Agora, se você investir em você, no seu poder pessoal, no seu autoconhecimento, no sua autoestima, aí você vai se diferenciar, porque poucas fazem isso, né? É muito mais fácil para o mundo vender para a mulher um cosmético, uma roupa, não sei o que, achando que isso vai deixar ela... E não que ela seja legal, é gostoso, né? A gente ter coisas externas, a gente se sentir bem externamente. Mas se internamente eu ainda não me transformar, eu vou continuar com a mesma baixa autoestima, eu não vou ter brilho no olho, eu vou continuar com os meus padrões de pensamento, de sentimento, né? Você já viu aquela mulher que muitas vezes nem é tão bonita, mas ela é tão confiante, ela é tão bem com ela mesma, que às vezes os caras já sentem atração por ela. Por quê? Porque é interno, né? E quantas vezes tem aquela mulher que ela é bonita, mas ela não se sente bonita, ela tá cheia de feridas emocionais, ela tem medo de rejeição, ela vai emanar isso, não tem como ela ser magnética e atraente, né? Ela não vai conseguir sustentar, né, esse homem. Então, por isso que é muito importante a gente investir na gente, né? E por isso contem comigo, né? A minha ideia é estar junto com vocês, porque quando vocês estão se curando, eu estou me curando também junto, eu estou sempre buscando conhecimento, eu estou sempre indo atrás, porque eu sempre falo, primeiro Deus faz em mim, depois eu vou transbordando para vocês, né? Isso é muito gostoso, eu estou sempre crescendo também, e quanto mais eu cresço, mais vocês crescem, porque eu estou sempre aqui transbordando tudo para vocês, né? Então, um ano diferente, ele não nasce do calendário, ele nasce das suas escolhas e decisões, né? E contem comigo nessa jornada. São as nossas escolhas, as nossas decisões que vão fazer com que 2026 seja diferente. Obrigada por estarem aqui, né? Um ano de 2026 maravilhoso para todas nós, e com certeza esse foi só o primeiro encontro. Agora eu vou parar de compartilhar, vou parar de gravar, para a gente também no final, né, dar mais uma conversadinha, e depois eu vou mandar o link do formulário lá no grupo, tá? Para quem tem interesse de entender um pouco mais como que funcionam os meus atendimentos e tudo mais, a mentoria, para vocês preencherem, depois eu entro em contato com vocês. Acho que eu já parei de compartilhar, celular, acho que já, né? Deixa eu parar de gravar para a gente, no final, sempre abrir um espacinho para conversar, para quem está ao vivo, né, poder conversar um pouquinho. Então, se você não consegue participar ao vivo, tente participar ao vivo, que é bem legal essa troca também no final, tá? Boa noite. Deixa eu parar a gravação aqui.